Você tem hoje o pessoal que trabalha com doenças raras. A doença rara, ela é uma doença que não tem mais jeito, né? Você vai conviver o resto da vida com com aquele problema que está colocado. E quem cuida, mãe, especialmente, né? Os cuidadores. Então, essas pessoas precisam de um apoio psicológico, de um apoio social, como você falou. Precisam de uma presença, precisam de uma legislação que e muitas das vezes de deslocamento, né? Deslocamento. Porque nem sempre é você estar na sua cidade para fazer o tratamento. Perfeito. Então, assim, esse olhar com quem cuida, ele é muito importante. A gente tem aquela que você olha só para o paciente, mas não olha quem está ali e que vai estar ali a vida toda. Você vê como é a situação, né? Eu estava conversando com uma prima minha que é advogada, né? Aí ela estava comentando, Henrique, você sabia, você vê, por exemplo, os partos, né, nas cidades. A grande maioria das mães que tem crianças, que, né, você vai contar de crianças que nascem numa cidade como João Pessoa, não tem dimensão da necessidade, por exemplo, de um salário maternidade. Sim. Que tem, não consegue nem protocolar. Imagina, pessoas humildes, não tem condição. Tá, né? Era para uma situação dessa, não ser obrigado uma pessoa que não tem nenhum tipo de instrução solicitar esse não é benefício, é essa obrigação que o Estado teria que pagar. Isso era para ser uma política pública. Perfeito. Como tem um Bolsa Família, engravidou, teu menino dele está na conta. Perfeito. Tem um CPF, não é coisa tão fácil. São situações, como eu disse, tem que ter um advogado para preparar uma peça para receber esses 4 meses de salário mínimo. Isso é um absurdo. Imagina só. E quantas mães dessa não conseguem requerer o dinheiro desse que o Estado não cumpre com a sua obrigação? Porque é um direito adquirido. Quando muitas nem sabem. Nem sabe. A informação, ela é. E outra, é algo que ela recorre de uma maneira gratuitamente. E é desmotivante, eu acho, de propósito, né? É um absurdo. É como se você deixa ali, dá uma de doido, isso aqui não tem nada a ver. O famoso dá uma de doido. O Brasil maluco. Né? Você para pensar, que Brasil a gente tá? É uma situação que a gente debate temas que você vê que, poxa, quantas pessoas assim, humildes, jovens, humildes, gravidez às vezes indesejadas, já está numa situação delicada e não tem direito. Não tem direito porque não conhece, não sabe do seu benefício. Porque o Estado... Aí você vê, chega numa maternidade dessa, tem procurador. Então, o cara, um procurador desse, de uma maternidade desse, e esse cara não tem um coração, um diretor de uma maternidade dessa. Porque o cara devia dizer, vamos aqui ajudar os pobres? Vamos fazer alguma coisa? De que adianta você pensar em fazer um monte de ações sociais se o mais importante, que você faz o quê? Para ajudar a família, ajudar a criança ali que está numa situação difícil. E assim, você tem a criança e as crianças que vêm de fora, de outros municípios, como o Conde, Curo Espírito Santo, e bota as crianças para nascer o Candavaga ou qualquer uma outra maternidade aqui, uma Frei Damião, com os estudantes de medicina. Joga lá com os estudantes. Não, é como se você sabe porque você é de fora e você não vai ter um tratamento humanizado. Isso é um absurdo. O Ministério Público deveria ter algum tipo de postura mais contundente em relação a isso. O morador de João Pessoa tem que ser bem tratado igual o morador do Conde, igual o morador de Pitbull, de Caporã. São situações que você vê diariamente, é que o debate, né, falta esse tipo de amplitude. Né? Por exemplo, um outro ponto interessante foi depois desse verdadeiro milagre, vocês lançaram um livro, né, João Eduardo? Como foi que surgiu essa ideia? O livro, né, Minha Filha se curou de um câncer. Eu acho que a grande ideia do livro foi para que a gente pudesse ter um caminho de autoajuda. Foi o que eu senti muito. Né? Então, eu quando me deparei com isso, a gente tinha poucas pessoas que pudessem me incentivar a ter fé. Né? Então, na hora que você escreve, conta uma história, que você mostra que se eu pude, você também pode, né? Que se mamar foi curada, outras mamás podem ser curadas, tantas pessoas que foram desacreditadas, que foram curadas. Né? Então, esse foi o grande objetivo do livro. Né? Então, inclusive, a gente entregou muito a pessoas que têm câncer, eu fiz questão de levar, né? Quando a gente sabe a história, eu levo o livro para que ele leia uma verdadeira história do milagre. Né? Então, do mesmo jeito que nós tivemos a graça da cura de mamar, você também pode ser agraciado. E outra coisa importante, por exemplo, você viu João Eduardo e Leila tiveram a oportunidade de ter a filha curada. Esses dois aqui era para ter sido procurados, por exemplo, pelo Napoleão Laureano, para, digamos, uma vez no mês, ter a oportunidade de visitar a ala pediátrica
para dar o exemplo de que teve a cura, o testemunho. Chega lá com o pai e a mãe que está lá numa situação de conflito, de angústia, de muitas vezes de abandono, e dá lá o ombro amigo. Tá entendendo? Esse tipo de situação aqui era para ele ter, o Laureano, viabilizar situações para que os pais que tiveram o dom da cura, com ela, por exemplo, indo mostrar aqui, ó. Hoje tinha a mesma idade. E agora está aqui agora para contar a história. Como se você vai ser esse Perfeito, isso. Falta muitas vezes isso. Vocês devem fazer perfeito, isso perfeito. nas próprias igrejas, né? Nós fazemos muito. A gente, inclusive, existe uma palestra chamada Fé nos Reveses da Vida, né? Onde a gente leva essa palestra para vários movimentos e segmentos, né? Então, a gente, durante esses 11 anos, eu faço questão, eu gosto de dizer muito que é bíblico, né? Testemunho da graça. Então, assim, se todo ano eu conseguir pelo menos uma vez fazer uma palestra dessa, eu cumpri a minha missão. Fica com o coração tranquilo, né? Fica com o coração tranquilo. Eu acho que é outra coisa muito boa. João Eduardo, e aí, depois de tudo isso, João Eduardo, você teve o que de lembrança, de experiência? Você dizia assim, meu amigo, eu tive essa trajetória toda, o que é que eu tenho como reflexão? Você como cristão, como pai de família, o que é que você pode dizer assim, meu amigo, qual foi a grande mensagem que eu tive dessa situação de cura, de milagre de mamar? Eu acho que a grande mensagem, Ninja, é a fé. Eu acho que quando nós temos na Bíblia que a fé remove montanhas, eu lembro bem que quando eu estava com minha esposa, nesse momento de dor, nós nos reunimos no quarto, mamá interna, e a gente se ajoelhou e só na hora que a gente entregou a Deus, dizendo que a nossa filha é sua, né? Se for da sua vontade, faça-se a sua vontade, né? Se a sua vontade coincidir com a minha, eu ficarei muito feliz. Então, a partir desse momento, Lígia, a gente fortaleceu muito, quando nós realmente entregamos completamente a fé. Mas você entregar a fé não quer dizer que você não vá trabalhar. Aí nós arregaçamos a manga e fomos para cima. Nós fizemos tudo aquilo que era necessário fazer. Cada momento, cada cirurgia, eu entrava com mamá nos meus braços, colocava mamá na sala de cirurgia, abençoava cada médico, abençoava cada enfermeiro, cada pessoa que estava ali naquele momento, e saía e ficava em oração, né? Mas sempre entregando que Deus fizesse a vontade dele, né? Então foi um grande momento de grande libertação, foi quando nós tomamos a decisão de entregar a vontade dele, né? Então acho que o grande ensinamento que fica dessa luta de mais de um ano, né, de sofrimento, de calvário, né, esse momento em que a família para, Ninja, para completamente. Né, você não consegue fazer mais nada, trabalhar. Por sorte, eu sou um servidor público, né, e como servidor público eu tive muita facilidade, né, para poder me ausentar um pouco, abriu muitas portas, e, né, a minha ausência. A minha esposa teve que pedir demissão, né, porque ela era seletista e não tem lei que ampare. Então, assim, não posso nem criticar os empregadores, que, por sinal, né, o empregador dela ainda segurou um tempo, mas chega um momento que não tem condições. Empresa privada, ela não tem como estar sustentando, né? Mas aí, a grande lição que eu levo, né, desse momento foi a fé. E aí, depois da fé, foi que eu descobri o propósito, né? Foi quando eu falei da criação desse trabalho que a gente faz hoje, né? Então, assim, eu acho que o grande legado, né, que o câncer de mamar e a cura de mamar trouxe para a nossa família foi o legado de fé, né, e especialmente o legado de entender o propósito de Deus. Naquele momento, foram lágrimas demais, joelho no chão, choro que não tinha nem graça a quantidade de choro. Mas hoje a gente entende o propósito dele, né? Então ele dá mamar uma vida maravilhosa, né? Mamar agora foi pagar a promessa, viu? Passou 8 dias agora em Aparecida. Eita, né? Levou, inclusive, o livro para deixar lá com a Nossa Senhora, agradecendo a ela. Eu tive com Leila logo após a cura em Aparecida, ela não tinha ido ainda. Então, esse ano ela foi, chegou agora sábado, fez uma experiência maravilhosa em Frei Galvão, Canção Nova, Aparecida, Campo do Jordão, ganhou de presente dos 15 anos, mas só saiu esse ano. Né? Foi bom. O presente, foi bom, o tour. E aí ela fez o tour e foi agradecer, né, a intermediação de Nossa Senhora, né, que só quem faz a graça é Deus, né? Mas a gente acredita, como católicos, que Nossa Senhora é mediadeira de todas as graças. E mamá teve Como lá. Foi esse pagamento dessa promessa? Fala pra gente. Eu fui lá, né, deixar meu livro. E eu fui para uma peregrinação, que foram 7 dias de viagem
Mas não viagem de lazer, né? Uma viagem com intuito, né? Eu fui com o intuito de entregar o meu livro e aprender, entender sobre muitas coisas que tem lá em São Paulo, né? Que a gente foi pela área de São Paulo. Conhecer muitas novas histórias de novos santos, novos intermediadores também. E a maior alegria, né? Foi ver Nossa Senhora, a imagem oficial, né? Que foi encontrada pelos pescadores no Rio Paraíba. Ver de perto, né? Porque a gente teve acesso, assim, à imagem. Foi muito lindo, de verdade. Dos santos, qual foi que você teve mais identificação? Que você gostou mais? Que disse, rapaz, esse santo aqui me tocou o coração. Então, eu tenho de Santa Devoção, Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas nessa viagem, eu gostei muito de São Frei Galvão. São Frei Galvão? São Frei Galvão. Da história das pílulas dele. Que ele não conseguiu estar presente no lugar para ajudar as pessoas. E ele mandou as pílulas. E essa história mostra muito como a fé, como meu pai falou, move montanhas. Que se você tem fé, se você acredita, vai acontecer, vai dar certo, vai virar uma história linda. Como eu falei também no início, uma tempestade vai virar um testemunho. E ter fé em Deus que vai dar tudo certo. O que você teria a dizer para os jovens, as crianças, aquela pessoa que nesse momento está lá no leito, está lá na dificuldade, muitas vezes no estreito, se sentindo uma situação difícil com o câncer? O que é que você teria a dizer? Eu acho que eu diria para ter fé. Porque às vezes a gente pensa assim, caramba, essa cirurgia aqui, ela vai sair um monte de sequela, vai sair sem perna, sem falar, não sei o quê, não sei o quê. Mas que se eu tiver fé no milagre, se eu tiver fé em Deus, se eu rezar muito, 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 vai dar tudo certo. Vai virar um testemunho lindo, como virou o meu. E vai ser só história para contar, como agora eu estou aqui contando a minha história, graças a Deus, que eu fui curada, que foi um milagre da minha vida. E é isso. Amém, né? Coisa boa.